pessoal, Thiago aqui de volta. Hoje a ideia aqui desse vídeo é passar para vocês, né, a minha experiência e o que eu acho, onde que deve ser aplicado, onde que você deve filmar com 60 frames por segundo ou 120 frames por segundo, quando obviamente sua câmera te permitir, né, filmar nesses altos frame rates. Quais são as diferenças, quando é melhor aplicado um ou outro? Vamos lá, sem enrolação. Pessoal, em primeiro lugar, se as pessoas... se você perguntar para alguém e ela te responder que 120 frames por segundo sempre é melhor que 60 frames por segundo, se sua câmera permitir filmar em 120, então sempre escolha 120, cuidado, não cai muito nessa, tá? Porque não é bem assim. 60 frames por segundo e 120 frames por segundo, aí nos princípios da cinematografia, você deve escolher esses frame rates se você quiser criar câmera lenta nas suas imagens, certo? É para isso que serve. 24 frames por segundo, a gente tem como o que seria o mais natural ao movimento ali real, sendo gravado por uma câmera, em vista ao que o olho humano consegue enxergar de verdade. E a partir do momento que você aumenta esses frame rates, na verdade é para você depois criar a câmera lenta, e fica muito bacana, né? Porém, nem sempre 120 frames por segundo é melhor que 60. Não é em todas as ocasiões que é bacana você usar 120 frames por segundo. Inclusive eu vou mostrar exemplos aqui para vocês, tá? Bom, vamos lá. 60 frames por segundo, quando você filma com esse FPS, você tem a possibilidade de gerar câmera lentas de até 2,5 vezes a velocidade real, mais lento, né? Você tem como reduzir em 2,5 vezes a velocidade daquilo que aconteceu natural ali quando você estava filmando. Para onde que eu acho que é bacana os 60 frames por segundo? Eu acho bacana para praticamente tudo, quando você quer ali eternizar momentos, você quer gravar momentos na sua memória, gravar em forma ali de vídeo, momentos gerais, certo? Então, por exemplo, momentos familiares, momentos ali de descontração, algum momento de alegria ou um momento mais dramático, você quer dramatizar um pouquinho a sua cena. Para tudo isso, uma velocidade de 2,5 vezes mais lento, né, do que aconteceu na realidade, você já consegue essa intensificação, esse formato bacana nessa forma de câmera lenta. Então 60 frames por segundo é muito natural. Hoje em dia a maioria das câmeras já consegue 60 frames, quando não consegue em 4K, consegue em 1080, e o resultado de 60 frames por segundo, na minha opinião, é muito bonito e muito prazeroso. Dá aquela intensificada, aquela dramatizada, fica bem bacana. Já os 120 frames por segundo, pessoal, ele te dá a possibilidade de gerar uma câmera lenta de até 5 vezes mais lento do que aquilo que foi filmado naquele movimento real ali, que foi filmado no momento. Então 5 vezes de lentidão é bastante coisa, é uma câmera lenta bem lenta. E por que as pessoas gostam muito? Porque você, com uma câmera lenta de 120, quando você filma em 120 frames por segundo, com uma câmera lenta de 5 vezes mais lento do que aconteceu aquilo que foi filmado, você consegue mostrar um nível de detalhamento maior, principalmente quando existiam movimentos mais bruscos. Então 120 frames por segundo fica muito, muito bacana para filmar esportes no geral, para filmar filmes de ação, quando existe ali um movimento mais brusco que você quer mostrar com um nível de detalhamento maior. Para isso, pessoal, 120 frames por segundo é o caminho, é o que todo mundo deseja, é o que fica bem bacana, bem cinematográfico, fica bem interessante. Porém, 120 frames por segundo, para você ali mostrar cenas, como eu digo, momentos ali familiares, aqueles momentos que você quer eternizar, eu acho um pouco exagerado, tá? 60 frames por segundo, na minha opinião, fica melhor nesses momentos do que 120. Então eu mostro um exemplo aqui, filmando meu pai, aqui na casa dele. Ele tá ali relaxado, curtindo ali o dia, curtindo aquele momento ali com as netas. E ele tá, por exemplo, colocando o óculos dele ali. Olha o tempo que demorou para estar mostrando uma cena com 5 vezes mais lentidão do que aconteceu. Olha o tempo que ele demora para colocar o óculos. Então, assim, fica feio? Lógico que não. Toda câmera lenta é bacana, é prazeroso de assistir.
Porém, 60 frames por segundo, uma velocidade de 2,5 vezes mais lento do que aconteceu na realidade essa cena, seria mais interessante do que em 120 como foi feito e como eu mostrei para vocês. Nesse dia eu estava testando a minha câmera e filmei tudo em 120 frames por segundo. Então, pessoal, isso aí é só para estar deixando claro, é só para mostrar para vocês o quanto que existe de diferença entre uma câmera lenta de 2,5 vezes e de 5 vezes mais lentidão. Existem diferenças entre elas e cada uma ela deve ser aplicada para atingir determinado fim. 120 frames por segundo, volto a repetir, fica muito legal para esportes, para um movimento de ação brusca, onde você quer mostrar um detalhamento. 60 frames por segundo você pode fazer para tudo também, caso sua câmera não tenha 120, e ele fica, na minha opinião, perfeito para você mostrar aqueles momentos eternos ali. Por exemplo, para filmar casamento, eu acho que fica perfeito 60 frames por segundo para mostrar ali todas aquelas cenas da noiva, do noivo, aqueles momentos especiais. Você colocar uma câmera lenta de 60 frames por segundo filmado para gerar uma câmera lenta de 2,5 vezes mais lento, na minha opinião, fica mais interessante do que você usar 120 frames por segundo numa ocasião dessa. Então, pessoal, tá aí. Eu queria mostrar para vocês de forma simples o que eu penso sobre filmar com 60 frames por segundo e 120 frames por segundo, sempre para criar câmera lentas. Caso contrário, eu já usaria direto 24 frames por segundo. É o mais cinematográfico quando você está mostrando cenas naturais sem criar câmera lenta. E você tem essas possibilidades aí de acordo com a sua cena e o que você quer mostrar. Bom, pessoal, é isso. Eu fico por aqui. Você curte conteúdos como esse? Você gosta? Se inscreve no canal, curta esse vídeo e até o próximo. Até mais! You have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who you're